Polônia, 3 da manhã. Dylan Wheeler está parado em frente a um banco local com 2 caras que acabou de conhecer em um bar. A segurança parece fraca demais para alguém que já invadiu a Microsoft, a Epic Games e até o exército dos Estados Unidos. Um simples banco polonês não deveria ser um desafio. Dylan desativa as câmeras. Eles entram, pegam o dinheiro e saem como se nada tivesse acontecido. Tudo perfeito, exceto por uma câmera oculta que ninguém viu. Mas vamos voltar um pouco. Como um dos hackers mais procurados pelo FBI acabou tentando um assalto a banco ao estilo antigo. Essa história começa anos antes, quando um grupo de adolescentes descobriu algo que não deveria em um lixão eletrônico. O ano é 2005. A Microsoft acaba de lançar o Xbox 360 e todo mundo está enlouquecido, não pelos gráficos ou pelos jogos, mas por algo ainda mais interessante: sua segurança. O console anterior havia sido hackeado até o limite, criando uma comunidade enorme de modders e piratas. A Microsoft estava farta. Investiu milhões para tornar o Xbox 360 inquebrável e por 40 meses conseguiu, até que alguém encontrou o elo perdido. Um cara chamado Ry estava procurando leitores de DVD de Xbox em um ferro velho eletrônico. Sim, esse era o hobby dele, não o julgue. Entre montanhas de plástico e circuitos, seus olhos pararam em algo impossível: um Xbox 360 Development Kit. Para você entender, isso é como encontrar os planos secretos da Casa Branca no lixo. Esses kits eram ultra secretos, disponíveis apenas para desenvolvedores verificados pela Microsoft. Conseguir um era praticamente impossível. Como ele foi parar ali? O infame Anel Vermelho da Morte, o maior recall da história do Xbox. Milhares de consoles defeituosos, incluindo dev kits destinados à destruição. Mas Ry tinha outros planos. Entre os que receberam esses kits estava David Pokora, um prodígio da programação que fazia mods desde que tinha idade para segurar um controle. No Natal, seus pais lhe deram um Xbox original, mas em vez de apenas jogar, ele modificou completamente o console. Anos depois, com o Dev Kit em mãos, David começou a criar mods para Halo 3 que deixaram a comunidade boquiaberta. As pessoas não paravam de perguntar como ele fazia. Sua resposta: vocês não conseguem, não saberão como, ninguém vai dizer como. Mas um programador de 18 anos chamado Anthony Clark não desistiu. Ele ofereceu a David aprimorar seus mods em troca do contato do vendedor de dev kits e assim, sem saber, formou-se a dupla que mudaria a história do hacking para sempre. David e Anthony estavam explorando seu dev kit quando se depararam com algo que parecia bom demais para ser verdade: Partner.net. Imagine uma rede secreta onde os desenvolvedores enviam versões de teste de seus jogos meses antes do lançamento. Para um gamer, isso era o equivalente a encontrar El Dorado. A tentação era irresistível. Eles passavam noites inteiras explorando o Partner.net, testando jogos que ninguém mais tinha visto. David começou a chegar atrasado na escola. Suas notas despencaram, mas ele não se importava. Em sua mente, aquilo poderia ser seu bilhete dourado para a indústria dos videogames. Mas os desenvolvedores começaram a notar algo estranho. Seus jogos secretos estavam sendo jogados por pessoas que não deveriam ter acesso. Um dia, David e Anthony receberam uma mensagem que gelou o sangue deles. Os vencedores não hackeiam o Partner.net. Era um aviso direto, e eles ignoraram. O grupo começava a tomar forma. Estava David, o prodígio canadense que sabia programar antes mesmo de aprender a ler. Anthony, o gênio silencioso de 18 anos que aperfeiçoava cada linha de código. E então chegou Senad, de 24 anos, um verdadeiro fanático por tecnologia de Nova Jersey. Seu quarto parecia um laboratório: osciloscópios, soldadores e peças eletrônicas por toda parte. Online, ele se chamava Sonic. A verdadeira revolução chegou em 2009. 2 hackers apresentaram algo que mudaria tudo: o Exploit JTAG. Uma simples modificação que transformava qualquer Xbox 360 normal em um dev kit. De repente, os mods não estavam mais limitados a um pequeno grupo de escolhidos. A Microsoft entrou em pânico enquanto milhares de usuários começavam a desbloquear suas consoles. David e Anthony viram uma oportunidade de ouro. Criaram truques para Call of Duty que permitiam atravessar paredes e disparos que nunca erravam. O preço: $100 por hora. Os garotos com os cartões de crédito dos pais faziam fila virtual. Os lucros:
$8.000 diários através do PayPal. Nada mal para um grupo de adolescentes. A Activision, a empresa por trás de Call of Duty, começou a enviar cartas de cessar e desistir. David as ignorou. São apenas videogames, pensava. Não é como se estivéssemos hackeando servidores e roubando informações. A ironia dessa frase ficaria evidente mais tarde. O sucesso atraiu mais pessoas. Austin, de 16 anos, de Indiana, se juntou sob o nome A Monkey. Nathan Leroux, de 18 anos, filho de um mecânico e educado em casa, se chamava Anime Freak. Cada novo membro trazia habilidades únicas e uma ambição crescente. Eles não eram mais apenas garotos modificando consoles. Estavam se tornando algo maior, mais perigoso. O Xbox Underground estava nascendo e ninguém, nem mesmo eles, poderia imaginar até onde chegariam. A diversão inocente de jogar antes do lançamento se transformaria em algo muito mais sombrio. Por quê? Quando você tem as chaves do reino digital, por que se contentar apenas em jogar? Numa noite, Dylan Wheeler recebe uma mensagem de um usuário chamado GamerFreak1727. O conteúdo: um banco de dados vazado com milhares de credenciais de acesso, incluindo vários e-mails de funcionários da Epic Games. Dylan, com apenas 14 anos e de seu computador em Perth, Austrália, tem uma ideia. E se esses funcionários usarem a mesma senha em todos os lugares? Bingo! Um funcionário do suporte técnico da Epic cometeu o erro mais básico da segurança digital: a mesma senha para tudo. Dylan acessa seu Gmail e encontra algo ainda melhor: outra senha, admin 60606, a porta de entrada para a rede interna da Epic Games. Dylan entra em contato com David. Encontrei algo interessante, diz ele. David, embora cauteloso, não pode resistir à tentação. Eles estabelecem alguns limites. Nada de dados de clientes, nada de cartões de crédito, apenas jogos. Mas o que encontram os decepciona. São apenas contas da equipe de suporte técnico. Eles podem ver chamados de problemas com impressoras, redefinições de senhas. Nada emocionante. Mas David tem uma ideia brilhante. Se temos acesso aos e-mails deles, por que não procuramos a palavra senha? E ali está: o santo graal da segurança corporativa, um documento do Word com todas as senhas mestres da Epic Games. Um erro tão básico que parece irreal. Com acesso total, encontram algo que faz seus corações pararem. Uma cópia preliminar de Gears of War 3, um dos jogos mais aguardados do momento. A Epic Games havia investido mais de $60 milhões em seu desenvolvimento, mas eles não podiam baixá-lo diretamente. Seria óbvio demais. Precisavam de ajuda. É aí que entra Sanad, com seu modem hackeado que torna impossível rastrear a conexão. Às 3 da manhã, ele baixa centenas de gigabytes de dados. Animado demais para dormir, grava alguns Blu-rays e os envia para David em um pacote rotulado como vídeos de casamento. Dias depois, Gears of War 3 vaza na internet. A Epic Games avisa ao público que a versão vazada pode derreter seus sistemas. A ameaça soa ridícula, mas a mensagem é clara: eles estão furiosos. O FBI entra em cena. A Epic Games envia e-mails desesperados para a agência federal. David, apavorado, pede a Justin que o ajude a criptografar seus discos rígidos. Mas Dylan continua acessando os servidores enquanto o FBI os monitora ativamente. Sua ousadia tem recompensa. Ele encontra um pendrive conectado à rede com todas as credenciais importantes da empresa. O que se segue é um frenesi digital. Dylan acessa diariamente, espiona os funcionários por meio de suas webcams, observa reuniões reais de seu computador na Austrália. O grupo começa a se infiltrar em outras empresas: Microsoft, EA, Activision. Uma após a outra, as maiores companhias da indústria caem. Eles não são mais apenas hackers de videogames. Tornaram-se algo maior, mais perigoso. O poder é intoxicante. David começa a vender jogos roubados por meio de um contato misterioso chamado Xbox Dev Guy. A conexão é feita por Justin, mas algo não parece certo. O império digital que construíram parece invencível. Eles têm acesso a praticamente toda a indústria de videogames, mas como todo império, este também tem suas rachaduras. E em breve, muito em breve, tudo começaria a desmoronar. Agosto de 2012.
David e Dylan estão explorando os servidores da Microsoft quando encontram uma pasta suspeitamente bem protegida. Apenas alguns desenvolvedores têm acesso. O que encontram dentro os deixa sem fôlego. Plantas detalhadas, esquemas de circuitos, código-fonte. O próximo Xbox, codinome Durango. Para um grupo de hackers do Xbox, isso é como encontrar os planos da Estrela da Morte. Eles têm em mãos cada detalhe do Xbox One, o console que a Microsoft nem sequer anunciou ao mundo. Enquanto analisam os documentos, David nota algo interessante. O Durango utiliza componentes padrão, peças que qualquer um poderia comprar. A ideia é insana, mas quando foi que isso os impediu? Eles encomendam as peças online e as enviam para a casa de Nathan. Como uma criança montando seu brinquedo favorito, Nathan monta o console seguindo os documentos roubados. E funciona. Eles construíram seu próprio Xbox One, meses antes de ele existir oficialmente. Tem um protótipo funcional, mas nenhum jogo para testá-lo. A solução: vendê-lo. Encontram um comprador em Seychelles, disposto a pagar $5.000. O dinheiro é transferido e surge a pergunta: quem vai enviá-lo? Justin May, que estava sumido há um tempo, se oferece como voluntário. Ele dirige por 2 horas desde Delaware até BWI para buscar o console na casa de Nathan. O pacote nunca chega a Seychelles. Dylan Wheeler, frustrado porque ninguém acredita nele nos fóruns quando fala sobre o Xbox One, toma uma decisão que muda tudo. Sem consultar ninguém, ele publica fotos do protótipo no eBay. O leilão se torna viral. As ofertas chegam a $20.000 antes que a Microsoft apresente uma reclamação de direitos autorais. Mas Dylan não para por aí. Bêbado, liga para Epic Games para confessar que hackeou seus servidores. Explica exatamente como fez isso e pede um pôster como recompensa. Surpreendentemente, eles enviam. Ele começa a dar entrevistas como o garoto que vazou o Xbox, se exibindo na internet enquanto o resto do grupo observa horrorizado. Miles Hawkins, investigador da Microsoft, voa até a Austrália para ter uma conversa com Dylan, agora com 17 anos. Na sala de estar, Dylan confessa tudo, como hackeou a Microsoft. Tudo porque era um garoto curioso. Hawkins lhe dá um aviso simples: pare de hackear a Microsoft, pare de postar coisas sobre o Durango no eBay e tudo ficará bem. No dia seguinte, Dylan coloca o Durango de volta no eBay. A Microsoft encerra o leilão. Bill Gates ordena pessoalmente uma batida policial. A polícia australiana encontra evidências não apenas do hackeamento à Microsoft, mas também ao exército dos Estados Unidos e a centenas de desenvolvedores de jogos. Dylan enfrenta 22 acusações federais. Enquanto isso, o grupo começa a desmoronar. David corta toda a comunicação com Dylan. Sanad tenta se distanciar, mas sua casa é invadida. Nathan é preso. O FBI está fechando o cerco. E aquele comprador em Seychelles que nunca recebeu seu Durango? Bem, ele era o FBI. O grupo acaba de aprender uma lição crucial. Quando você vende tecnologia roubada, nunca sabe quem está do outro lado da transação. Em uma noite de verão de 2012, Austin e Nathan estão explorando os servidores da Zombie Studios, desenvolvedores de jogos de guerra. Entre arquivos de design e código, encontram algo estranho: uma VPN direta para servidores militares. A curiosidade os leva a seguir esse túnel digital, sem imaginar que estão prestes a cruzar uma linha sem retorno. O que encontram não é um simples jogo. É o simulador do helicóptero Apache AX-64D, encomendado pelo próprio Departamento de Defesa. 500 mil de linhas de código militar classificado diante de seus olhos. Austin e Nathan hesitam. Isso não é mais roubar videogames. Isso é espionagem federal. Dylan, sempre o mais audacioso, tem uma ideia brilhante. E se vendermos para os árabes? O dano já estava feito. O código estava comprometido e o grupo começou a se fragmentar. Enquanto isso, David recebe uma ligação inesperada. É Austin falando sobre um hacker de 18 anos chamado Armin the Cyber. Ele diz que tem acesso ao campus da Microsoft e pode roubar um Durango real. Em troca, só quer algumas credenciais de servidor e alguns milhares de dólares. Parece arriscado demais, mas a tentação é forte. Armin veste um suéter com o logo da Microsoft, clona um cartão de acesso e entra no prédio como se nada tivesse acontecido. Durante um ano, ele esteve se infiltrando, sonhando em trabalhar lá. Até mesmo se candidatou a um cargo.
As câmeras captam Armin caminhando nervoso pelos corredores. Seu cartão não tem acesso ao quinto andar, onde estão os Durangos. Mas há uma solução simples. Ele sobe as escadas, coloca 3 protótipos em sua mochila e sai caminhando tranquilamente. Uma semana depois, Armin recebe uma ligação da Microsoft. Ele foi contratado, seu sonho se tornando realidade, por exatamente 2 semanas. As câmeras haviam gravado tudo. Na sala de interrogatório, Armin confessa. A Microsoft lhe oferece um acordo. Devolva os Durangos ou as coisas ficarão feias. Armin liga para David, desesperado, oferecendo dinheiro, qualquer coisa pelos protótipos. David o ignora, não é problema dele. Mas quando tenta cruzar a fronteira com seu pai para buscar uma peça de carro, os oficiais veem algo estranho na tela. O nome, Zenon. 8 meses antes, o FBI havia preparado uma acusação secreta contra David Pokora, o primeiro hacker estrangeiro a ser criminalmente acusado nos Estados Unidos. As armas são apontadas para o carro. David é algemado. Seu pai ouve que seu filho não voltará para casa por muito tempo. Entre as páginas da acusação, uma figura misteriosa aparece repetidamente. Pessoa A. Alguém que forneceu a maior parte das provas ao FBI. Alguém que ajudou David a criptografar seus discos rígidos. Alguém que vendia jogos roubados para Xbox Dev Guy. Alguém de Wilmington, Delaware, Justin May. O único do grupo que parecia sair ileso de cada escândalo. O que perdeu o Durango que deveria ser enviado para Seychelles. O que sempre reaparecia nos momentos cruciais. Tudo fez sentido. O informante do FBI estava entre eles desde o início. O círculo havia se fechado. O que começou como uma aventura adolescente terminou com segredos militares roubados, protótipos fisicamente furtados e uma traição que ninguém viu chegando. Mas isso não era o fim. Para alguns, era apenas o começo de um pesadelo muito mais sombrio. Enquanto o Xbox Underground se desmoronava, Anthony Clark estava construindo seu próprio império, um que não exigia hackear servidores nem roubar protótipos. Tudo começou com uma simples observação. No FIFA, as moedas do jogo não podiam ser compradas, mas havia sites chineses que as vendiam por dinheiro real. Anthony, o gênio silencioso que uma vez recusou um emprego na Microsoft durante o ensino médio, viu uma oportunidade. Se criasse um bot que jogasse partidas automaticamente, poderia gerar milhares de moedas sem esforço. Passou meses desenvolvendo uma ferramenta que parecia mágica. Ela podia jogar uma partida completa contra o computador em 1 segundo. Um único dev kit, executando o bot, gerava $30 por hora, 24 horas por dia. Na primeira semana vendendo moedas para a China, Anthony ganhou vários milhares de dólares. Mas isso era apenas o começo. A operação cresceu como uma startup do Vale do Silício. Anthony contratou programadores para melhorar o bot, contadores para gerenciar o dinheiro, advogados para estruturar o negócio. Criou uma EILC legítima. A produção alcançou 1 milhão de moedas por segundo. Eles não estavam hackeando nada. O bot simplesmente jogava o jogo muito, muito rápido. O dinheiro era absurdo. Em 8 meses, Anthony acumulou mais de 7 milhões de dólares. Comprou um Mercedes AMG CLA 45 à vista. Seus funcionários dirigiam Lamborghinis, mas o presente que mais o enchia de orgulho era a casa que comprou para sua mãe. A AI Sports adicionou camadas para impedir os bots. Isso não importava. Os programadores de Anthony desenvolveram bots que também resolviam os CAPTCHAs. A máquina de fazer dinheiro parecia imparável, mas havia uma pergunta desconfortável no ar. Isso era legal? Os advogados de Anthony tinham um argumento sólido. Nos próprios termos de serviço da EA, as moedas FIFA não são dinheiro nem propriedade. Eles não estavam roubando nada, não hackeavam nada, apenas automatizavam o jogo. Além disso, pagavam impostos por cada centavo. Mas o IRS não via dessa forma. No dia 17 de setembro de 2015, agentes federais invadiram simultaneamente várias casas às 6 da manhã. Foram recebidos com escopetas apontadas para seus rostos. No computador de um funcionário, encontraram todos os chats, todas as provas. O império de Anthony movimentava até $30 mil por dia através de 13 contas bancárias diferentes. O IRS confiscou $4 milhões em ativos. A questão central do caso era filosófica. Se as moedas FIFA não tinham valor segundo a EA, por que alguém pagaria $16 milhões por elas? Os sócios de Anthony aceitaram um acordo: entregar todo o dinheiro em troca de evitar a prisão. Mas Anthony se manteve firme.
Ele genuinamente acreditava que não havia cometido nenhum crime. Seus advogados achavam que podiam vencer o julgamento. Afinal, como algo que oficialmente não tem valor pode ser considerado fraude? A resposta do promotor foi devastadora. Se isso não era dinheiro nem propriedade, por que eles pagaram 16 milhões de dólares? David Pokora achava que seria uma viagem rápida a OAS Estados Unidos. Apenas iria buscar uma peça para seu carro com seu pai. Austin Alcalá, o garoto tímido de Indiana, abre a porta e encontra 4 agentes do FBI. Nathan LeRoux é preso em sua casa. Sanad Sonic tenta se distanciar do grupo, mas não importa. O FBI tem gravações de suas sessões de hacking, conversas onde se gabam de suas façanhas como crianças exibindo seus troféus. Mas Dylan Wheeler tinha outros planos. Com 22 crimes federais sobre sua cabeça e 48 horas para entregar seu passaporte à polícia australiana, ele faz o impensável. Sua mãe o leva ao aeroporto e ele embarca em um voo para a República Tcheca. Graças à sua dupla cidadania, não podem extraditá-lo. Sua mãe paga o preço: 2 anos de prisão por ajudar um fugitivo. Os promotores reproduzem gravações de gelar o sangue. A voz de David ecoa: "Você ouviu o que eu fiz este mês? Tenho acesso ao Exército dos Estados Unidos, ao Departamento de Defesa da Austrália, Intel, AMD, Nvidia, qualquer empresa de jogos que você puder nomear. Google, Microsoft, Disney, Warner Bros. Tudo. A indiscrição lhes custou caro." David Pokora, o primeiro hacker estrangeiro sentenciado em solo americano, recebe 18 meses de prisão. Os oficiais ficam impressionados com suas habilidades. Ele coopera, explicando como penetraram nos sistemas de corporações multibilionárias. Austin evita a prisão, aceitando ajudar o FBI em outro caso de fraude. Senad recebe 18 meses, mas o pior vem depois. Seu oficial de liberdade condicional lhe proíbe de usar computadores e rejeita todas as solicitações que faz. A depressão o leva às drogas, o que resulta em outros 9 meses atrás das grades. As gravações revelam algo mais: a identidade de Pessoa A, o informante que ajudou a construir o caso. Justin May, o amigo de Delaware, aquele que nunca parecia se meter em problemas sérios, estava trabalhando com o FBI desde o início. O Xbox Underground, que uma vez zombou dizendo que seria um nome incrível para sua banda na prisão, agora enfrentava a realidade daquela piada. Eles não eram mais hackers adolescentes brincando com código, eram criminosos federais, e o sistema judicial não estava com humor para brincadeiras. Na noite anterior à sua sentença, Anthony Clark comemorava seu aniversário, no dia 24 de fevereiro. Seus amigos o cercam, brindam, se abraçam. Anthony vai dormir sabendo que sua família e amigos estão com ele. É sua última noite de liberdade. E sua última noite. Na manhã seguinte, sua irmã o encontra, sem respirar. A mistura de Vicodin e álcool foi fatal. Ele não deixou bilhete. Nunca falou sobre fazer isso de propósito. Um acidente que levou um dos programadores mais brilhantes de sua geração. O garoto que recusou trabalhar na Microsoft no ensino médio nunca veria o resultado de sua apelação. Holly LeRoux, antes conhecida como Nathan, tem sua própria história trágica. Com um GPS no tornozelo, aguardando sentença, o terror da prisão a consome. Em um ato desesperado, corta o monitor e convence um amigo a levá-la para o Canadá. Na ponte da fronteira, a polícia a intercepta. Ela corre, considera pular da ponte, saca uma faca e se fere até desmaiar. Sobrevive, mas recebe 2 anos de prisão. Pouco antes de sua libertação, Holly faz sua transição. 1 ano depois de sair, é encontrada sem vida em um motel com outra mulher. Ambas usavam respiradores. A polícia encontra evidências de um processo químico. Suicídio? Acidente? Ou algo mais sombrio? Ninguém tem certeza. Dylan Wheeler parecia ter encontrado a redenção. Na Inglaterra, fundou uma empresa de cibersegurança chamada The Day After Exploit. Dava palestras em conferências, pregava sobre ética hacker. Mas em outubro de 2020, sua empresa se dissolve. Seu Twitter desaparece. Seu site sai do ar. Ele reaparece na Polônia, onde conhece 2 caras em um bar e planeja um assalto a um banco local. A câmera escondida que não viram sela seu destino. 10 anos em uma prisão polonesa. O legado técnico do Xbox Underground é inegável. Eles expuseram vulnerabilidades críticas em algumas das maiores corporações do mundo. A Microsoft reforçou sua segurança física depois do incidente do Durango.
Senhas reutilizadas e documentos compartilhados com credenciais se tornaram exemplos clássicos do que não se deve fazer em segurança corporativa. Mas o verdadeiro custo foi humano. David Pokora, depois de 18 meses na prisão, tem uma carreira de sucesso em cibersegurança. Austin Alcalá agora é chefe de segurança em uma startup de redes sociais. Sanad, depois de anos sombrios de drogas e depressão, finalmente pode usar computadores novamente e mora com sua irmã. Justin May, o informante, finalmente enfrentou a justiça em 2021. 8 anos de prisão e uma multa de $4 milhões por fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O FBI encontrou um BMW novo e $440 mil em dinheiro escondidos em sua casa. O caso FIFA de Anthony acabou estabelecendo um precedente legal sobre o valor dos ativos digitais nos jogos. O que começou como uma discussão sobre se as moedas FIFA tinham valor real, acabou afetando a forma como o governo trata toda a economia dos videogames. Talento desperdiçado, vidas perdidas, futuros destruídos. Para alguns, o Xbox Underground é uma lenda do hacking. Para outros, um aviso. Mas para as famílias que perderam filhos, irmãos e amigos, é um lembrete de como a linha entre travessura adolescente e tragédia pode ser tão fina quanto uma linha de código.